Deus é bom. Igreja, já há um tempinho eu tenho meditado nessa palavra e hoje Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês. Então, chegou a hora, vamos que vamos. Aperta o cinto aí que se você der liberdade para o Espírito Santo hoje, que Ele possa fazer grandes coisas na tua vida. Abre a sua Bíblia ou vamos pôr aqui no telão o texto de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Jesus chama Pedro e fala algo para ele. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Até aí, está ótimo, maravilhoso. Aqui são palavras que muitos de nós já conhecemos, às vezes já ouvimos falar. Alguns já ouviram falar do galo que cantou, outros já ouviram falar que Pedro iria negar Jesus. Mas esse texto é muito precioso, esse texto tem informações muito fortes da parte de Deus para mim e para a tua vida. Esse texto mostra Jesus revelando algo na vida de Pedro, que precisava ser trabalhada, que precisava ser tratada, que precisava ser trabalhada dentro da alma desse homem, para que ele pudesse viver a grandeza que o Senhor tinha para a vida dele. Então nós vemos aqui primeiro que Jesus diz: olha, tem um adversário, tem um inimigo, tem o Satanás, segundo os textos bíblicos, que te pediu, não só Pedro, mas o texto é muito interessante que diz, reclamou para vos peneirar. Está falando no plural, todos os apóstolos, todos os discípulos. E esse peneirar é chacoalhar com força. Mas algo poderoso e maravilhoso que essa noite eu e você temos que ter em mente, que Jesus sempre está cuidando de nós. Deus sempre cuida da minha e da tua vida. Eu, porém, rogarei por ti. Eu vou rogar por ti. E quando você se converteres ou deixar o que eu tenho para fazer na tua vida acontecer, através disso fortalece os teus irmãos. O que eu vou fazer na sua vida testemunha para os teus irmãos como é importante ser trabalhado nas áreas que eu vou trabalhar a tua vida. E ele diz assim: não, Jesus, está enganado. Quantos de nós falamos isso para Jesus diariamente? Porque deixamos de ouvir os seus conselhos, porque achamos que temos toda a sabedoria do mundo em nós, sendo que Jesus é a sabedoria de Deus manifesta a nosso favor. E Pedro rebate Jesus. Quantas vezes nós também rebatemos Jesus com as nossas atitudes, com os nossos achômetros, com as nossas formações, com as nossas culturas. Nós queremos rebater a grandeza desse Deus poderoso. E ele diz assim: eu estou pronto para ir para a morte, eu estou pronto para ir para a prisão. E Jesus disse: afirmo-te, esclareço-te, eu revelo para você, Pedro, que hoje 3 vezes você vai negar que me conhece. E aqui começa a nossa ministração dessa noite. Pedro nega 3 vezes Jesus, declarando que ele não conhecia Jesus. Ou, de outra maneira, vamos deixar mais claro isso aqui, o nome Jesus é um nome latino, dado pela tradução da Bíblia no latim, mas o nome Jesus no hebraico é Yeshua, que significa salvação completa. E hoje eu quero falar sobre salvação. Como a salvação de Jesus Cristo tem o poder de fazer algo dentro da minha vida, como fez como exemplo da vida de Pedro. Pedro precisou crescer no entendimento, na revelação e na apropriação da salvação na sua vida, para superar os 3 maiores inimigos de um homem, de uma mulher que quer andar com Deus. E não é algo atual da nossa geração somente, mas o próprio Pedro já teve que enfrentar esses 3 inimigos. E quando eu compreendo sobre a salvação de Jesus, essa salvação não só entender, mas eu abro meu coração para recebê-la, eu vou conseguir prevalecer sobre 3 situações que Pedro teve que passar, que teve que prevalecer, e ele venceu através da salvação.
Repete comigo: salvação. Salvação é você ter uma libertação completa, ser totalmente resgatado de prisões, de cadeias, de situações contrárias da tua alma e da tua vida. E 3 situações que depois que Pedro nega Jesus, não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão nós teríamos que estender esse culto, mas 3 coisas que estavam desreguladas, ou vamos dizer assim, sem trabalhar ainda na sua vida e na sua alma, era o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quando nós pensamos sobre salvação, e a igreja quando pensa sobre salvação, ela pensa salvação assim: quando eu morrer, eu tenho Jesus no meu coração, então Ele vai me chamar para ter a vida eterna, e estou salvo por Ele. Amém ou não? Vocês estão meio, já vocês engatam, né? Salvação, muitos de nós, e se não a maioria, ou grande porcentagem da igreja, entende como algo futuro. Lázaro, um dos amigos, a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus, ele tinha 2 irmãs, e Lázaro fica enfermo, e ele adoece, e avisaram Jesus, Jesus falou: espera, eu já vou. E demorou 2 dias para ir, Lázaro morreu. E quando Jesus vai até lá, uma das irmãs de Lázaro, Marta, aborda Jesus e diz para Jesus: Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, você podia ter curado ele. Aí Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse: eu sei, Jesus, eu sei que no último dia o Senhor há de ressuscitar os nossos corpos para ter a vida eterna contigo, isso nós já aprendemos, eu sei como que é, mas eu estou falando do meu irmão agora. Jesus a corrige de novo, explicando que a salvação não é só lá nos últimos dias, não. Tem 3 áreas de nossa vida aqui nesses dias que a salvação influencia diretamente, e eu estou esperando lá quando Ele me chamar, quando Ele me chamar para a eternidade, eu vou experimentar dessa salvação. E Pedro não tinha entendido isso, os apóstolos não tinham entendido isso, a igreja não tinha entendido isso, a irmã de Lázaro não tinha entendido isso, e muitos de nós também não entendemos isso, que a salvação, ela é uma salvação completa, e vai atingir áreas de sua vida de uma maneira poderosa. Ela vai atingir o teu passado, a salvação vai atingir o teu presente, e a salvação de Deus vai atingir o teu futuro. Já chego lá. E aí eu dei o tema dessa ministração, Pedro, né? Opa, não estou, depois eu respondo. Pedro, né? Se quiser pôr aí a foto, diz aí, Pedro, ansioso, estressado e depressivo. Então Pedro, ele começa aqui, a partir da negação a Jesus, ele começa a ter que crescer e desenvolver a salvação dele. Como diz no livro de Filipenses, vou dizer aqui rapidamente, não precisa abrir, pode pôr aí, Filipenses 2,12 diz assim: assim pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Então salvação é um presente, é um dom que Deus nos dá, gratuito, da vida eterna. Quem está aqui? A questão de Paulo escrever para a igreja de Filipenses, para desenvolver a sua salvação, ele estava falando, a salvação, ela não é só para quando o Senhor te chamar, aplica a salvação na tua vida agora. E Pedro teve que aprender pela experiência, como aplicar a salvação na sua depressão, na sua ansiedade e no seu estresse. E eu vou explicar isso aqui. Pedro, na sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, desde o versículo 1, mas principalmente no versículo 3, ele começa a explicar isso. Igreja, eu tive que aprender o que significa salvação. Salvação toca o teu passado, sara as feridas do teu passado, porque muitos de nós não vivemos a plenitude de Deus, porque nós estamos ainda no passado. Às vezes você conversa com pessoas e elas estão falando de coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás, mas elas falam como se tivesse acontecido hoje de manhã. Quando Pedro começa a negar Jesus, a primeira vez que ele negou Jesus, a Bíblia nos fala que uma serva pergunta para ele: te conheço, hein? Você não é aquele cara que estava com ele no jardim e você cortou a orelha do soldado? Passado. E ele diz: não o conheço. Muitos de nós
Quando lidamos com o passado, nós não sabemos lidar com o passado e nós declaramos sem perceber com as nossas atitudes: eu não conheço Jesus, e continuamos presos no nosso passado. Mas a salvação do nosso Deus nessa noite quer se manifestar, tocar o teu passado, tocar o teu presente, tocar o teu futuro, mudar a tua história, sarar as lágrimas que são até hoje na tua alma por causa do teu passado. Existe acusação na tua alma, existe acusação na tua vida, e essa acusação vai ser removida poderosamente por Jesus. Pode aplaudir ao Senhor? Por que eu coloquei Pedro depressivo? Porque ele explica isso. E o que é passado? Vamos lá, posso falar ou não isso? Quando uma pessoa deixa o passado dominar a sua alma e a sua vida, nós começamos a verificar nessa pessoa que ela tem excesso de passado nela. O que é o presente? E excesso de passado leva a depressão. Não só a depressão clínica, existe a depressão clínica que é biológica, que é... Amém? Vocês estão aqui ou não? Mas a depressão por causa das acusações, por causa das coisas que te prenderam, por causa das vergonhas que você sofreu no passado, isso vai gerando dentro de você excesso de passado, e isso te leva a tristezas. O que é estar estressado? É excesso de presente na tua vida. Você não sabe lidar com o presente. O que é futuro? O que é ansiedade? É excesso de futuro na sua vida. Você começa a viver hoje aquilo que nem aconteceu na tua vida e talvez nem vai acontecer. Então esses excessos em nós impede de nós nos apropriarmos do que Jesus fez na cruz. É por isso que Jesus falou para Pedro: hoje, por causa da cruz que eu vou derramar salvação na humanidade, você vai me negar 3 vezes. Você não entendeu ainda a força da salvação. Isso não é exclusividade de Pedro. Muitos hoje dentro da igreja entendem de salvação como Marta entendia, só lá quando for chamada por Jesus. Não, a salvação de Jesus quer entrar dentro da tua alma, quer entrar no teu passado, quer vir e arrumar o teu presente e quer mudar o teu futuro. Pedro mostra na sua palavra que ele cresceu, teve que aprender a desenvolver a salvação dele, para que o passado dele fosse limpo, fosse restaurado, para que as feridas virassem cicatrizes, para que dele começasse novamente, para que Deus desse uma nova oportunidade para ele. Jesus encontra ele depois da ressurreição, chama ele no cantinho e diz assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. De novo ele perguntou: Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí pela 3ª vez ele diz: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava liberando cura para o passado, para o presente e para o futuro de Pedro. Jesus estava removendo o excesso de passado na vida de Pedro, que deixava angustiado, triste, depressivo. Deus estava tirando o excesso de presente que fazia Pedro não saber o que fazer direito. Será que eu vou pescar? Será que eu compro um barco? Será que eu volto para a minha vida antiga? Será que eu vou crer no que ele falou? O que eu faço? O que eu não faço? Eu não sei administrar o meu tempo, eu não sei administrar a minha vida, eu não sei a correria do dia a dia. Eu começo a colocar as coisas que não têm importância à frente das que têm muita importância na minha vida. Eu estou atrapalhado com o meu presente, e Jesus falou: eu vou mudar isso na tua vida. Eu vou derramar salvação no teu passado, eu vou derramar salvação no teu presente, eu vou derramar salvação no teu futuro, e vou mudar o teu destino, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer coisas poderosas na tua vida. Você que não está acreditando muito nisso, vamos abrir o texto então, 1 Pedro, capítulo 1, pode ser desde 1, oh aleluia. Não tenho tempo para isso, mas às vezes que Pedro negou Jesus, ele negou uma vez por causa do passado dele, negou uma vez por causa do presente, e ele negou uma por causa do futuro que viria ainda. Vamos lá, mas não temos tempo para isso. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Prepara o teu coração aí para nós entendermos isso, que o Espírito comece a tocar o teu coração. Eu declaro e sei que algo poderoso do Senhor vai acontecer quando eu e você deixarmos essa salvação entrar em nossa alma, no nosso espírito. Deixa Ele te curar, deixa Ele libertar a tua vida para você viver a plenitude de Deus. Tem pessoas aqui aprisionadas no passado, tem pessoas aqui aprisionadas no seu próprio presente, tem pessoas aprisionadas com o seu futuro, estão ansiosas, estão estressadas, estão depressivas, mas a salvação do nosso Senhor pode tocar a tua vida hoje, pode mudar o teu destino hoje, pode mudar a tua história. Essa carta de Pedro à igreja nos diz que Pedro estava explicando para a igreja que ele teve que aprender
a desenvolver a salvação dele. Todos que reconhecem Jesus como o Senhor de sua vida, recebem de Deus essa salvação. Tudo bem ou não? Mas agora é necessário desenvolver. Agora é necessário aplicar essa salvação nas áreas da sua vida. E a Bíblia diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão das cidades de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele começa a explicar então, ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, e sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então ele está falando, existe uma salvação para os últimos dias. Quando nós fomos chamados pelo Senhor, nos últimos dias, existe uma salvação para a tua alma. Você que está sendo guardado por Deus, você que está andando com fé, você que está praticando a sua fé, tem uma salvação preparada para se revelar nos últimos dias, no futuro. A salvação do futuro, aplicar a salvação no teu futuro. Então quando você aplica a salvação de Jesus no teu futuro, a ansiedade que corrói muitos de nós nesses dias começa a perder força, sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Ele tem um futuro maravilhoso, poderoso, Ele tem algo grande na tua vida, Ele tem algo lá na frente poderoso. Então para de ficar ansioso e deixar essa ansiedade corroer a tua alma. O ansioso perde sono, o ansioso fica angustiado, o ansioso muitas vezes tem até enfermidades por causa das ansiedades, doenças psicossomáticas. Mas deixa o teu futuro nas mãos dEle, consagra a tua vida a Ele, descansa na certeza de que Ele tem uma salvação para o teu futuro, Ele tem uma salvação para a tua história. Talvez a tua história estava sendo escrita diferente, talvez a sua história estava sendo escrita de uma maneira errada, mas a salvação do nosso Jesus, Ele muda radicalmente o teu futuro. Que nessa casa, eu e você, que todos nós possamos entender a força da salvação do nosso Senhor, e entender que Ele está preocupado com o teu futuro. Ele quer mudar o teu destino. Enquanto a vida, enquanto as circunstâncias do dia a dia estão dizendo não, Ele está te dizendo sim. Para a salvação, para se revelar essa salvação nos últimos dias. Ele continua dizendo o texto, já vou chegar lá. Ele fala que tem uma salvação para o tempo presente, também tem uma salvação para o passado. E aqui Pedro está explicando para a igreja que ele teve que aprender a força da salvação de Jesus Cristo, para poder viver a plenitude de Jesus em sua vida, para que o seu ministério avançasse, para que as promessas de Deus se cumprissem em tua vida. Quantos de nós estamos acorrentados no passado? Como Ele quer curar a tua alma, como Ele quer curar a tua vida, como Ele quer sarar as feridas do teu passado. Elas têm impedido de você viver o melhor que Deus tem para você. O apóstolo Pedro diz que ele teve que aprender. 3 vezes ele negou Jesus, 3 vezes Jesus restaurou através de suas palavras a vida dele. 3 explicações Pedro dá da restauração dele. Eu tive que aprender sobre salvação. Eu tive que aprender a força da salvação. Ele diz, o meu futuro, eu não estava confiando tanto nele, por isso que eu era um homem ansioso. Enquanto os outros apóstolos estavam comportavam direitinho, Pedro sempre estava com a ansiedade à mostra. Pedro sempre estava falando coisas, Pedro sempre estava ansioso para ver alguma coisa acontecer. Jesus tinha que ir para a cruz para que eu e você recebêssemos essa salvação. E Pedro diz assim, não vou deixar não. Porque o que vai ser de nós? Você vai morrer? O que vai ser de nós?
Pedro já estava pensando lá no futuro, e ele já falava, e ele estava ansioso, ele estava angustiado. Pedro, ele era ansioso, Pedro, ele era depressivo, Pedro, ele era totalmente influenciado pela ausência de salvação em nossas vidas. Mas hoje, não importa a área da sua vida que você esteja precisando, Ele vai tocar a tua história. Ele quer sarar a ansiedade em nossa alma. Ele quer sarar a ansiedade em nossa alma. E Pedro, um pouquinho antes de falar sobre essa salvação do futuro, ele diz: através da misericórdia. Ele diz, dá muita misericórdia. A salvação futura, ela marca você com a misericórdia, que é você não receber o que você merecia. É você não receber o futuro que você merecia. Então, Pedro está explicando para a igreja: recebe a salvação futura dele, que se manifesta na tua vida através da misericórdia. Que a misericórdia seja um selo na tua alma, que a misericórdia seja um selo na tua história. E quando o inferno tentar deixar você ansioso e angustiado, você pode declarar que em Jesus Cristo a salvação dele produz em você misericórdia. Você não vai receber aquilo que você merecia, mas a graça, a misericórdia, a salvação dele toca o teu futuro. Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir a Ele. Oh, aleluia. Há muita misericórdia de Jesus Cristo, tem o poder de mudar destinos. Tem o poder de fazer aquietar a tua alma no meio da maior guerra que você possa estar enfrentando. Como que eu vou pagar minhas contas amanhã? O que vai ser do meu dia amanhã? Jesus Cristo disse: basta cada dia o seu mal. Você nem viveu ainda, já está angustiado. Mais de 80% das pessoas ansiosas não vivem o que elas acharam que iam viver. Vou repetir. É muita coisa, gente. A gente se preocupa com tanta coisa, e até as pesquisas dizem que 80% do que a gente se preocupa não acontece. Mas por mais que você tenha esse sentimento dentro da tua alma, a Bíblia diz que a salvação de Jesus, quando ela vem sobre um homem, quando ela vem sobre uma mulher, ela muda o futuro desse homem, marcando esse homem com misericórdia, marcando essa mulher com misericórdia. Mas não é por causa disso agora que eu vou ter uma vida doida agora. Jesus é misericordioso. Não, muito pelo contrário. Eu honro essa salvação, eu valorizo essa salvação, eu glorifico a Jesus por causa dessa salvação futura. Que enquanto o inferno está te acusando, está deixando você ser uma pessoa ansiosa, o Senhor está te falando dos altos céus, está te marcando, está derramando a presença e o poder dele sobre a tua vida, te dizendo: o teu futuro está nas minhas mãos, a minha misericórdia se renova sobre a tua vida. A Bíblia diz que nós não somos destruídos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã cedinho a misericórdia dele vai estar lá quando você acordar, no outro dia também. Então recebe cura da tua ansiedade através da grandeza e da muita misericórdia que ele derrama sobre a tua vida. Pedro precisou aprender a ser marcado por essa salvação futura, para que ele fosse curado da ansiedade. Ele está explicando isso aqui. Ele está falando para a igreja: eu cresci em entendimento da salvação. Recebe essa misericórdia na tua vida, que essa misericórdia possa despedaçar as maldições que já estavam determinadas para te alcançar, que essa misericórdia possa preparar um futuro maravilhoso e glorioso que você nem pensou, que você possa viver os sonhos de Deus, que os sonhos de Deus se manifestem na tua história. Sabe por quê? Por tua causa? Não, por causa da salvação futura, por causa da misericórdia que visita a tua vida nessa noite, visita a minha vida nessa noite, e eu e você possamos viver a grandeza de Jesus Cristo. O grande problema de Pedro é que ele negou Jesus 3 vezes. Uma das vezes que ele negou Jesus foi por causa da ansiedade dele. E ele, nas cartas que ele está mandando para a igreja, eu li as igrejas que foram destinadas a essas cartas, ele está explicando que a ansiedade dele tentou atrapalhar ele, mas a salvação que se manifesta num tempo futuro está repousada sobre ele. E agora a ansiedade, cadê? Ansiedade é um acúmulo de excesso de futuro na tua vida. É muitos pensamentos, é muita coisa sobre o futuro que fica vindo sobre você. O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu destino? O que vai ser das minhas finanças? O que vão acontecer na minha história? E é um excesso de futuro que te incomoda todos os dias.
mas que a cura e a salvação que vem através de Jesus Cristo possa tocar a tua vida de uma maneira muito preciosa nessa noite. Ele vai te tocando aí desde agora e sarando a tua ansiedade, removendo essa angústia por causa do futuro. A minha Bíblia, a tua Bíblia nos diz em Hebreus, você que está aí com cara de desconfiado, Hebreus 13:8 nos diz assim: Jesus Cristo é o ontem, Ele é o hoje, e Ele será para todo sempre. Hoje, ontem e todo sempre. Jesus Cristo toca o teu futuro, Jesus Cristo toca o teu hoje, Jesus Cristo toca as tuas marcas, as tuas feridas de ontem. Que você se abra nessa noite, que você deixe o Espírito Santo tocar a tua vida, para que você tenha uma experiência com a salvação completa do nosso Jesus, que Ele não quer só te dar uma vida eterna não, Ele quer mudar a tua história agora, Ele quer mudar o teu futuro, Ele quer mudar o teu passado, Ele quer marcar o teu presente com a presença dEle, com a glória dEle. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele será para todo sempre. Ele tem esse poder de mudar destino, Ele tem o poder de mudar a tua história. Ansiedade é excesso de futuro na tua vida. Excesso, tem muito futuro, é muito pensamento. Você não consegue dormir direito, as tuas atitudes são tomadas mediante essas angústias e essas ansiedades do futuro. Mas que hoje a presença, que hoje o poder, que hoje o Espírito Santo possa te tocar aí de uma maneira poderosa. Ele continua dizendo assim, já lá no versículo 6. Nessas verdades exultai, embora no presente, embora quando? No presente tempo é necessário passar por algumas provações, para que uma vez confirmado o valor da tua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, na qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indivisível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação presente da tua alma. Aqui ele fala, eu tive que aprender a lidar, trazer essa salvação de Jesus Cristo para o meu presente. Por eu andar no meu dia a dia, eu tive que aprender a me apropriar pela fé da salvação que o Senhor Jesus tem para mim dia hoje. Ele tem uma salvação eterna assim para você, mas hoje Ele quer mudar a tua história, agora Ele quer mudar o teu destino. Então se prepara o teu coração, e Ele diz como fez isso, pela fé. O justo viverá pela fé. Nós andamos no nosso dia a dia pela fé. Então como eu mudo o meu futuro? Através da misericórdia dEle, me apropriando dessa salvação que traz essa misericórdia. Como que eu mudo o meu presente? O que é o teu presente? O que é o teu presente? Por que muitos de nós, quando não sabemos lidar com o presente em nossas vidas, somos estressados? O que causa o estresse? Excesso de presente, excesso de eu, da tua própria vida na condução da tua história. Excesso disso causa estresse. Você não sabe organizar o seu tempo, você não sabe lidar com as dificuldades do dia a dia na tua vida, você começa a colocar coisas que não têm tanta importância na frente, outras que têm muita importância. E aí a nossa geração está estressada por não saber lidar com o presente, mas Pedro está ensinando o quê? Deixa Deus trabalhar a tua fé, porque se a tua fé for trabalhada, você vai começar a andar por fé, e andar por fé é diferente de andar pelo aquilo que você vê. Andar por fé tem horas na tua vida que você sabe que por mais que você faça tudo, você não consegue mudar aquela realidade. Então o que você faz? Descansa na fé e crê que Ele é poderoso para mudar o teu hoje.
Está difícil, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como dar as circunstâncias do meu dia hoje, mas eu sei em quem tenho crido. Eu coloco a minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa fé tem o poder de mudar radicalmente o meu hoje, tem o poder de anular dentro da minha alma esse estresse que tem tentado abater até as minhas forças físicas, e eu coloco a minha vida em Ti. Pedro teve que aprender a organizar o hoje dele. Pedro, tu me amas? Você sabe que eu te amo. Então fala para o meu povo, apacenta eles com o teu testemunho, de que você pôs em ordem o teu dia de hoje, removeu o estresse da tua vida. Psicólogos, homens que analisaram a história de Jesus e dos seus discípulos, falam que Pedro era estressado. Ele quer curar a nossa angústia do dia a dia. O acúmulo de o acúmulo de hoje na tua vida, o acúmulo do presente que você não sabe mudar, as preocupações de hoje, a tua maneira de você conduzir o teu hoje, produz diversos tipos de estresse na tua alma. Mas hoje, quando nós entendemos que eu ando pela fé, e a fé tem o poder de trazer cura no meu hoje, eu vou deixar a grandeza do meu Deus se manifestar no meu hoje. Chama por Ele hoje, chama pela salvação dEle hoje. Salvação não é algo lá no teu último dia, quando Ele te chamar. Salvação é agora. Poderia ler 500 textos da Bíblia aqui falando sobre salvação, como ela muda a tua história hoje, como ela muda o teu dia. Anda pela fé. Pedro está explicando através da fé, obtendo a fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Como que ele fez isso? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, por mais que você esteja passando momentos difíceis e guerra, fique em paz, confia nele, coloca a tua esperança nele, porque ele é fiel e poderoso para cumprir cada uma das promessas que falou ao teu respeito. Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Não, Jesus, fica tranquilo, pode deixar que eu já vou sei resolver. Vamos fazer assim, se for para a morte eu vou, se for para onde for eu vou contigo, fica tranquilo. E aí nós começamos a agir de uma maneira natural no nosso dia a dia, em vez da fé. Deixa a salvação dele influenciar o teu dia a dia. Anda pela fé, e você vai ver vários tipos de sintomas de estresse que às vezes está acompanhando a tua vida sendo removidos. O Espírito Santo está aqui. Pedro começa dizendo: o Espírito Santo me ajudou. E hoje nós estamos chamando o Espírito Santo nos ajuda. Da mesma forma que Pedro aliviou as cargas do seu dia a dia, aliviou as cargas da sua caminhada, da mesma forma que ele entendeu a força que a misericórdia tem no futuro dele, vem sobre nós também nessa noite. Aperfeiçoa a nossa fé, para que eu possa conhecer a salvação de Jesus Cristo. Marta dizia assim: não, Jesus, eu sei que no último dia meu irmão há de ressuscitar. Jesus estava tentando explicar para ela que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Coloca a tua fé nele, que Ele vai pôr em ordem o seu dia a dia. Jesus vai tirar o peso das tuas costas. Tem pessoas aqui que estão sobrecarregadas, com cargas pesadas, com jugos pesados de carregar, mas hoje a fé dele vem fortalecer as tuas emoções, vem fortalecer a tua alma, e você vai ver esse alívio, você vai ver esse peso saindo de tuas costas. Pedro está dizendo: eu aprendi, igreja, a desenvolver a minha salvação, a desenvolver a minha salvação. Nós começamos a ter problemas. Por que nós entramos em níveis de estresse? Por que nós perdemos o controle do nosso dia a dia? Muitos de nós não sabemos organizar o nosso tempo. Muitos de nós não sabemos descansar. Vira para quem está ao lado e fala assim: você está aprendendo a descansar nele? Jesus, não sei o que fazer, vou descansar em Ti, vou colocar minha fé em Ti. Descansa nele, igreja. Aprende a descansar, aprende a confiar, aprende a colocar sua fé nele. Pessoas perfeccionistas vão ter problemas no seu dia a dia, porque não abrem mão de outro fazer um trabalho que você está fazendo hoje, não abrem mão
de ter alguma opinião contrária àquela que você acha que é a certa. Vamos deixar a salvação de Jesus descer sobre nós nessa noite de uma maneira poderosa. Vamos deixar essa salvação mudar a nossa história, mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa vida, remover essa situação de estresse da nossa alma. Uma pessoa estressada também é uma pessoa que pode desenvolver diversos tipos de enfermidade. Alguns especialistas aqui na nossa igreja sabem muito bem o que eu estou falando, não preciso entrar nisso. Jesus chega um dia para comer na casa de Marta, Maria e Lázaro. Vou falar rapidinho. A Bíblia diz que Marta começa a correr na casa, arrumar o quarto, arrumar a sala, arrumar a cozinha, limpar a casa. Mais ou menos parecido quando alguém vai te visitar e te avisa de última hora. Corre, pega, enfia. Mais ou menos, vocês riem, né? Ela começa na loucura. A irmã dela, Maria, sentou no pé de Jesus que ele estava falando da palavra. E ela passa de um lado para o outro, uma doida, uma correndo, e arrumando a cama. Imagina você receber Jesus. Aí piorou, vamos fazer o melhor que puder, né? Ela corre para lá, ela corre para cá, ela chega para Jesus e diz assim: Jesus, me ajuda com a minha irmã é uma doida. Ela está vendo aqui que eu estou agoniada de tanto que eu tenho para fazer. Vou repetir. Agoniada de tanto que eu tenho para fazer, ela fica sentada aí no teu pé. Aí Jesus disse assim para Marta: Marta, Marta, vamos ler esse texto? Vamos ler, vai merecer ler esse texto. Amém, né? Então vai lá, abre comigo a sua Bíblia, ou põe aqui no telão para quem está sem Bíblia. Quem está sem Bíblia aí, eu vou começar a dar uma Bíblia de presente para você que está sem Bíblia, hein? Para comprar umas Bíblias, vou deixar ali. Assim, ó. Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim, ó: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o à sua casa. Ela tinha uma irmã que chamava Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir a palavra, os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Vocês estão aqui ou não? Estresse, filho. Vamos lá? Agitava-se de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã fique aí e me deixe aqui servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Além de estar doida, fica colocando os outros doidos também. Está estressado e que estressa os outros também. Todo mundo fica estressado. Manda ela vir, dá uma ordem aí, vai lá. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não está falando: deixa a casa pegar fogo, deixa a sujeira, deixa a roupa suja, deixa a loucura aí. Não está falando isso. Ela está falando que Marta, antes de tudo isso, preferiu a melhor parte. Antes de começar o dia dela, vamos buscar o ensinamento do Senhor. Antes de começar o meu dia, vamos buscar Ele, vamos conhecer a palavra dEle, vamos dedicar tempo em oração. Quem está aqui? Lutero dizia assim, o reformista da Alemanha, quando ele dizia assim: quando eu tenho muito compromisso no meu dia, eu acordo muito mais cedo do que eu acordava para orar mais, por causa do que eu tenho para fazer no meu dia. O problema não é o que você tem para fazer no dia. Ele escreveu uma multidão de livros, ele pregava para tudo quanto é lado. Existem homens evangelistas, avivalistas das nações aí, principalmente um avivalista da Inglaterra. A Bíblia diz que ele pregava a média de 3 a 4 vezes no dia. Isso ele fazia todos os dias, fez isso durante 40 anos, escreveu mais de 100 livros. E como que esse homem conseguia? Resolvendo o problema da agitação da alma, que gera estresse, que gera angústia. E a melhor parte a gente está deixando de lado. Quanto mais você orar, quanto mais você conhecer a palavra de Jesus Cristo, quanto mais você conhecer sobre a salvação de Jesus Cristo, mais fé entra no teu coração. E quanto mais fé entra no teu coração, os problemas que parecem difíceis no teu dia começam a se tornar fáceis.
Marta, Marta, você está muito inquieta e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário uma coisa só. Escolheu a melhor parte. E é isso aí. Como que eu resolvo essa ansiedade, essa angústia que fica na minha alma? Me apropriando da misericórdia de Jesus. Como que eu resolvo a questão do meu dia a dia agitado, meu estresse? Me apropriando da fé que vem de Jesus Cristo, que vem de escutar a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos a geração que mais tem acesso à Bíblia. Quando eu me converti, você, para aprender Bíblia, você tinha que ir para a igreja. E tinha uma pessoa lá que não tirava tanto tempo de férias e ensinava os caras a Bíblia. E você ia nessa aula e ficava aprendendo a Bíblia. Aprendia no culto, aprendia nessas aulas. Mas hoje em dia você tem a Bíblia eu lembro que eu comprei uma Bíblia, paguei quase R$200, uma Bíblia toda top. Minha mãe falou, que absurdo, R$200 uma Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu. Pensou se eu não tivesse firme na fé? A própria mãe já desestimulando. Comprei tal da Bíblia, tal. Hoje em dia com R$10 você baixa a Bíblia de versão não sei o que. Às vezes tem de graça, tem um monte de coisa aí no celular. Quem está aqui? Nós tínhamos o apelido de Zé Bíblia, nós tínhamos o apelido de Bíblia desodorante, nós tínhamos esses apelidos, porque tinha que andar com a Bíblia. Se você estivesse indo para a igreja, a pessoa sabia que você estava indo para a igreja. Hoje tem um monte de agente secreto aí, por quê? Porque no celular você já acessa. Nossa geração tem acesso a multidão de Bíblias. Se eu pegar um aplicativo que eu tenho aqui, eu baixo 500 Bíblias. Quem está aqui? Mas nós estamos estressados, nós estamos agitados, nós estamos querendo fazer, nós estamos querendo acontecer, estamos deixando a melhor parte para o lado. É por isso que o estresse está tomando essa geração. Pedro era assim, queria fazer, queria acontecer. Que Deus levante muitas Marias que ficavam aos pés de Jesus, nessa geração louca de Marta. E aí Deus vai começar a sarar angústias, estresse e aquele jugo pesado que você não está conseguindo carregar. Você vai ver a força de Deus vindo sobre você, você vai ver a alegria de Deus vindo sobre você, você vai ver a paz de Deus vindo sobre você, você vai ver aquele jugo que é difícil, mas ele começa a se tornar leve porque Jesus está contigo. E a fé produz isso, a fé atrai o sobrenatural para o teu dia de hoje. O justo viverá pela fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Pedro começa a resolver os problemas do seu futuro, Pedro começa a resolver a sua ansiedade, explica para a igreja, dizendo, eu entendi sobre a misericórdia do Senhor, eu entendi sobre a misericórdia presente, e ele diz assim também, eu entendi como ele tem o poder de curar e de sarar o nosso passado. Se você não der um glória a Deus, melhorou. Tem uns 2, 3 aí animados. Ele diz assim, agora vamos finalizar aqui, aqui. Versículo 10 do capítulo 1 de carta de 1 Pedro diz assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas ficavam questionando a Deus. Quem ficava questionando a Deus? O passado. Os homens lá atrás ficaram querendo entender o que significava essa salvação. Olha, os profetas indagaram e inquiriam, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o que Jesus sofreria e sobre a glória que viria sobre os que seguiriam Ele. Ele está começando a falar aqui, os passados, aqueles que eram os antigos, os profetas ficavam questionando, inquirindo, buscando entender em Deus, o que significava essa salvação tão poderosa, que mudava a história de um povo, que mudava a história de uma nação, que mudava o futuro de um homem, que restaurava o presente dele, que curava o seu passado. E eles diziam assim, porque eles se apropriaram da graça.
e agora eles são abençoados e a glória de Deus os segue. A Bíblia aqui, Pedro está tentando explicar, e eu estou tentando mastigar isso para vocês aqui. Pedro está tentando explicar para a igreja de que o passado dele foi curado pela graça. Graça é você receber o que você não merece. E tem muitos aqui que hoje Jesus quer curar, quer tocar no seu passado. Ele quer lançar o teu passado no mar do esquecimento. É o diabo que fica te lembrando o teu passado. A Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor, lança no mar do esquecimento. Vão ser somente cicatriz, não mais ferida aberta na tua alma. Muitos de nós estamos tendo uma reação no dia de hoje por causa do nosso passado. E quanto mais o passado estiver nos dominando, mais tristes somos, mais depressivos somos. Porque passado é excesso. Depressão, tristeza é excesso de passado em nossas vidas. Uma pessoa que passa muitas lutas e recebe muitas marcas em sua vida, era uma pessoa alegre, mas a vida, o decorrer do dia a dia vai deixando ela uma pessoa amarga. Mas a graça da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que já era conhecida lá atrás pelos profetas, quer se derramar na nossa vida nessa noite, quer tocar a nossa alma nessa noite. A misericórdia, a fé e a graça querem se derramar sobre nós para sarar os traumas de nossa alma, para libertar as nossas vidas como libertou a vida do apóstolo Pedro, para tirar ele das maiores angústias de sua vida, para levantá-lo como um grande homem de Deus, como um poderoso homem de Deus. Deixa a misericórdia do Senhor tocar o teu futuro, deixa a fé se manifestar na tua vida e arrumar o teu presente, se manifestar na tua história e arrumar o teu dia a dia. Deixa a graça tocar naquele passado que te angustia, que angustia a tua família, que angustia a tua força. Deixa essa presença da salvação de Jesus se manifestar em você, em mim. Ele quer se manifestar em nós. Oh, aleluia! Oh, aleluia, oh, aleluia. No final desse texto diz que os anjos anseiam entender isso. Até os anjos do céu anseiam entender essa loucura que Jesus fez por você. Você não merecia, Ele te deu. Você merecia o mal, Ele não te permitiu viver. Você andava por vista, andava do teu jeito, e agora Ele te derramou fé, para que você ande por fé. E põe em ordem o teu dia a dia, põe em ordem o teu hoje. Quando a má notícia chega na tua porta e vê a salvação de Jesus ali, ela tem que dar meia volta e recuar. E Deus quer fazer uma igreja forte. Deus quer sarar as mais diversas sintomas da alma, que a ausência de fé, que a ausência de misericórdia e que a ausência de graça produz em nós. Por isso Pedro está explicando para a igreja: eu era depressivo, eu era triste, eu achava que tinha fé, mas na primeira dificuldade que passei, abandonei Jesus. Eu era ansioso, eu queria resolver as coisas do meu jeito, eu queria resolver o futuro da minha maneira. Mas a salvação de Jesus Cristo se manifestou nos homens. A salvação tem o poder de sarar as tuas feridas emocionais. O poder do Espírito Santo que está aqui hoje, para aquele que abrir o coração e entender essa palavra, tem o poder de ver a sua história sendo transformada, como foi a do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que esse homem, depois de sarado, Deus começou a usar ele tão poderosamente, que enfermos eram curados, paralíticos andavam, aonde ele andava a sombra dele curava. Sabe por quê? Porque o passado dele já não influenciava mais nele, porque agora ele era um homem de fé, porque agora o futuro dele estava selado e determinado para o autor da vida, o nosso Deus. Ninguém mais podia tocar no futuro dele, e agora ele andava cheio da presença e cheio do poder de Deus. E é o que Deus quer fazer comigo e contigo, é o que Ele quer fazer com as nossas vidas. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Então Pedro está falando para a igreja: eu precisei desenvolver a minha fé.
A minha salvação, desculpa. O que é desenvolver a salvação? É tomar posse daquilo que Jesus conquistou por você. Ele derramou salvação para o teu futuro. Ele derramou salvação para o teu hoje. Ele deu salvação para curar o teu ontem. Enquanto mais você for entendendo isso, deixar a salvação de Jesus Cristo se manifestar na tua vida, maior vai ser o favor de Deus na tua história. Aleluia. Pedro uma vez está num barco, uma grande tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. Aleluia, o Senhor é precioso. Aí Pedro olha de longe, ele: sou eu, sou Jesus. Ele diz: se és tu, manda eu andar contigo nas águas. Jesus falou: vem. E ele foi. E a Bíblia diz que ele pôs um pé, pôs o outro e começou a andar nas águas. Quem está aqui? Só que aí ele olhou umas ondas que estavam grandes, e ele pensou: opa, eu vou morrer. O que ele pensou? No quê? No futuro. E o que ele fez? Afundou. Enquanto a tua mente for dominada pelo passado, enquanto a tua mente for dominada pelos pensamentos que te deixam ansiosos e angustiados, você não consegue viver a sobrenaturalidade de Deus. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo não são palavras jogadas ao ar, mas demonstração do Espírito e de poder. Deus quer fazer você uma testemunha nessa nação, nessa geração. Eu não podia, mas agora eu posso. Eu não era, mas Jesus Cristo me transformou e agora eu sei quem eu sou. Essa é uma noite que Ele quer tocar a tua alma. Por isso que nós temos que clamar nessa noite: derrama sobre mim a tua salvação. Se apropria da salvação. Pedro, no início da carta, quero finalizar com isso, ele diz assim: que o Espírito Santo está me auxiliou e está auxiliando vocês. E o sangue de Jesus, através da aspersão do sangue, é um termo religioso, é um termo levítico, é um termo sacerdotal, de que só o sangue ali, derramado, mas quando o sangue era derramado, ele era aspergido nos umbrais da porta. Aspergir é passar, é tomar posse. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Ele quer curar o teu passado, como Ele quer entrar no passado de muitos de vocês aqui, como quer libertar muitos de vocês. Mas o inferno fica tentando dizer que você não é digno, que você não merece, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Ele fica colocando cargas pesadíssimas sobre o teu ombro para você carregar. Ele fica fazendo você chegar em tua casa, e quando você encosta a tua cabeça no travesseiro, você sabe as angústias e as lágrimas que são derramadas ali, que muitos não veem. Mas eu sou apaixonado por esse Jesus maravilhoso, porque naquela cruz Ele derramou salvação completa. Ele não só resolveu o problema da eternidade, não. Ele entrou no teu passado, Ele entra no teu futuro, Ele entra no teu hoje. Eu sou hoje, ontem e serei eternamente. Esse é o nosso Jesus. Nenhum outro conseguiria, nenhum outro consegue fazer isso. A Bíblia diz aqui, ajudados pelo Espírito Santo do céu, vos prego o Evangelho, coisas que os anjos anelam entender. Os anjos do céu querem entender a potência e a força que tem a salvação quando toca um homem, quando toca uma mulher. O que é o Evangelho? Boas novas. Jesus morreu na cruz, derramou a salvação para todo aquele que nele crê. Salvação para o ontem, salvação para o hoje, salvação para o teu futuro. Ele remove a ansiedade da tua alma, Ele muda a tua história, Ele te ajuda a conduzir de outra maneira, para que o estresse não tenha mais contato, não tenha mais influência na tua vida. E Ele ajuda através da graça a sarar o teu ontem. E Ele está aqui. Muitos de nós estão falando: não, está tudo bem com a minha vida, não, glória a Deus, estou bem, estou ótimo. Aí Jesus está falando: Pedro não, né? Jesus fala: Simão, Simão. Originalmente Pedro chamava Simão, Jesus trocou o nome dele para Pedro. Simão, Simão, aí dentro eu sei como que está a tua natureza. Deixa eu entrar aí, deixa eu tirar a tua ansiedade.
Deixa eu tocar o teu estresse, essa maneira agitada de conduzir a tua alma. Deixa eu curar o teu passado. Hoje o Espírito Santo aqui está passeando sobre nós e quer sarar o teu passado, quer curar o teu passado, quer libertar a tua alma. Igreja, eu estou aqui hoje por causa de um milagre. Hoje eu estou diante desse altar por causa de um milagre. Meu passado inteiro foi escrito para eu não estar aqui hoje. Muitas e profundas marcas eu tive dentro da minha alma. O meu caminho não era para estar aqui. Eu era pequenininho, com 8 anos, eu acho, a minha letra já não era das melhores, assim, uma letra muito ruim. A professora da sala olhou minha letra e disse assim: que coisa horrorosa, Rodrigo. Você nunca vai conseguir escrever nada, é uma porcaria. Essas palavras ela usou. O que você está escrevendo? Aí a gente chega em Jesus. Conheço sobre salvação, não é eterna só. Glorifico a Deus por um dia estar com Ele. Mas eu conheço sobre a salvação que transforma a vida do homem. E quando eu chego em Jesus, o que Ele me diz? Rodrigo, escreve. Para muitas pessoas é bobeira isso. Mas para o meu passado e para a minha alma, eu sei o que significava alguém falar, escreve. Não, tá bom, assim, não precisa escrever não, tá ótimo. Mas eu sei o que a salvação pode produzir na nossa alma. A ausência de paternidade, tantas e tantas marcas que eu tive na minha história. Mas eu estou aqui. Hoje são cicatrizes que eu testemunho para que o nome dele seja glorificado e pessoas possam ser curadas. Como ele disse para Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, pelo teu testemunho, por aquilo que você viveu. É o que Pedro estava fazendo aqui com a igreja. Quantos não eu recebi na vida? Quando eu ia falar para 3 ou 4 pessoas assim alguma coisa, eu me tremia todo. Aí eu chego em Deus e Ele diz: eu vou te levar para as nações, eu vou colocar você diante de multidões para pregar. Eu falo: não, aí está de brincadeira. Eu sei de onde eu vim, mas aí eu conheci essa salvação chamada Jesus Cristo. Agora não sou eu mais que vivo, como diz a palavra, agora Cristo vive em mim. A salvação dele entrou dentro do meu passado, curou a minha alma. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas começaram a me ensinar assim: pede porque Ele é Pai. Aí eu falei: para muitos de vocês é fácil isso, mas e as vezes que o meu pai natural falava para minha mãe me arrumar, que ele ia passar para levar para eu passear, e ele não passava, e eu ficava lá arrumadinho, já quase 4, 5 horas sentado. Estou falando coisas aqui para você lembrar de coisas que muitas vezes está influenciando o teu dia hoje. Aconteceu lá atrás, mas aí Jesus Cristo entrou dentro da minha alma, a salvação dele entrou dentro de mim, e agora eu sei o que significa chamar Ele de Pai. Porque a salvação dele entra dentro do meu passado e faz um estrago lá dentro. Agora quando eu entro diante dele, eu tenho ousadia para chegar diante dele e falar: Pai. Porque a Bíblia me diz, e a salvação dele me marcou, me limpou, e ele me afirmou, e eu vos dei o poder de ser chamados filhos de Deus. Então eu e você precisamos entender que é muito mais necessário do que nós imaginamos a salvação dele tocar a nossa vida. Quantas pessoas são alegres por fora e essa alegria as preserva por dentro, mas lá dentro tem tristeza. Essa é uma noite que ele está pedindo liberdade para entrar. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, e na verdade do amanhã não, de eternamente. O que a graça dele pode fazer com o homem? O que a glória dele, que vem através da salvação, pode fazer com uma mulher? Eu não consigo te responder o que ele pode fazer. Não tem limites a ação dele. O problema é que o homem entende a salvação só lá na frente. O homem está igual Pedro, correndo para lá e para cá. O homem está com a alma agitada, fazendo muitas coisas. Nós vemos o testemunho de Pedro para a igreja, de que ele conheceu a salvação do ontem, do hoje, conheceu a salvação do amanhã. E ele compartilha com a igreja, compartilha comigo e contigo que Jesus quer entrar agora aí na tua vida. Tem muitos que têm reações e atitudes hoje por causa do ontem.
excesso de passado na tua alma, excesso de futuro na tua alma, excesso de presente na tua alma. Te afasta dessa salvação tão preciosa que Ele derramou sobre nós. Ele está aqui, nós estamos aqui. O que Ele não pode fazer com a tua vida? Se Ele fez com a vida de Pedro, o que Ele não pode fazer? Se Ele fez com a vida de Paulo, e Paulo fala dessa salvação também, o que Ele não pode fazer com a tua alma? Pedro falando de Moisés, não temos tempo para isso, ele diz assim: Moisés foi sarado no seu ontem, Deus tocou o hoje dele, e Deus tocou o futuro dele. A Bíblia nos mostra tabernáculo, a Bíblia mostra muitas coisas, aonde ali está presente, o ontem, o hoje e o amanhã. Por isso que ele é chamado, eu sou o ontem, eu sou o hoje, eu sou o amanhã. Como está a tua vida? Agitada? Como está a tua vida presa no passado? Como está a tua vida presa no futuro, que você nem viveu ainda? A nossa geração clama por ajuda. A nossa geração não está sabendo lidar com todas essas deformidades que essa modernidade tem gerado nela. Se um homem que andou com Jesus 3 anos e meio, teve que aprender a lidar com esses problemas, e aqueles que estão longe dele. A nossa geração está ansiosa, a nossa geração está triste, está em depressão, está estressada. Mas uma boa notícia, o Evangelho chegou até a gente, que Ele quer mudar a tua história. Ele quer tirar essa paralisação, essa frieza, essa apostasia da tua alma. Ele quer sarar as feridas emocionais que estão aprisionando a tua história. Simão, nessa mesma noite, nessas 3 áreas você vai me negar. Você não é aquele que estava numa temporada atrás, você não cortou a orelha de um soldado? Ontem, ele diz, eu não, nem conheço ele, nem conheço Yeshua, nem conheço a salvação. Nas outras 2 vezes que negou também, uma envolvia o passado, outra envolvia o presente, e outra envolvia o futuro. Deixa Ele tocar a tua alma hoje. Esse é o convite de Jesus Cristo para nós essa noite. É o convite apaixonante daquele que quer trazer de volta a tua vida ao propósito que Ele criou. Você foi chamado para um propósito nessa terra. Você não está aqui à toa. Ele te gerou no ventre da tua mãe. Ele já te olhou lá e falou que tinha um propósito com a tua vida. Ele quer trazer a ordem à tua alma. Ele quer te tirar dessa moradia do passado, dessa moradia do futuro, dessa confusão do presente. Só pede para Ele, Senhor Jesus, marca-me nessa noite com a força da tua salvação. A salvação dos homens. Então é o maior presente que eu e você podemos ter. É o maior presente que eu e você podemos possuir da parte dEle. Todas as outras coisas vêm. Os anjos anseiam entender isso. O inferno, os anjos, os demônios, eles ficam totalmente transtornados quando você entende que de graça naquela cruz Jesus mudou o teu passado, Jesus mudou o teu futuro, e Jesus está colocando em ordem o teu hoje. Paulo falava, é difícil demais para entender o amor que Ele tem por nós. Deus resolveu um problema da humanidade. Deus resolveu o problema da alma do homem. E eu usei o exemplo de Pedro nessa noite. Poderia usar o exemplo de Moisés? Poderia usar o exemplo de Paulo? Poderia usar o exemplo dos apóstolos? Poderia usar o exemplo dos profetas? Poderia usar muitos exemplos. Quando você lê essa carta aqui, acho que não estão falando da mesma pessoa, não pode ser. Pedro escreveu tudo isso aqui? Sim, Pedro escreveu tudo isso aqui, por quê? Porque ele está testemunhando, ele se converteu, ele mudou, e quando ele recebeu a salvação, ele está testemunhando para a igreja a importância de você ver o teu ontem ser sarado, o teu futuro ser curado e o teu presente ser arrumado. Curva a tua cabeça por um instante, fecha teus olhos.